Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ficar nesse Evangelho. Meus irmãos, hoje a mensagem ela terá uma introdução um pouco mais longa, porque a gente precisa entender a estrutura do Sermão do Monte. Eu vou enfatizar isso um pouquinho mais para a gente compreender quais são as instruções basilares que o Senhor Jesus oferece aos seus discípulos, e também porque, apesar de ser muito difícil de vivenciar, a porção que nós estudaremos hoje, ela é muito simples de compreender. Então nós não ficaremos com redundância no ensino. Nós poderíamos trazer maiores aplicações, conexões com textos do Antigo Testamento, mas eu creio que isso iria dificultar um pouco mais a nossa compreensão de um ensino tão simples que são esses relatados no Sermão da Montanha, especialmente esse que fala do amor ao próximo de uma forma mais intencional, em não oferecer o ódio como se estivesse arrancando a sua própria vida, Então nós vamos entender a estrutura, como o Senhor estrutura o Sermão da Montanha. E aí a gente vai, a partir daí, então, refletir sobre o texto de hoje. Nós estamos refletindo sobre o caráter cristão, aquilo que constitui o caráter cristão. Esse é o nome da nossa série, o caráter cristão, a fome e a sede dos filhos do reino. Nós temos observado quais são a fome e a sede dos filhos do reino que o Senhor descreve no Sermão da Montanha. São características que somente os filhos do reino têm. São aspectos, particularidades que somente aqueles que nasceram de novo possuem. Isso é importante perceber, porque não é que nós devemos observar um tipo de ética para nos tornarmos filhos do reino. Na verdade, nós só a observamos porque ela faz sentido para a gente. A nossa moralidade, a forma como nós nos portamos e enxergamos as coisas ao nosso redor, ela é diferente porque ela vem de outro mundo, de outro reino. Então ela faz sentido para a gente. Essa é a quarta mensagem dessa série de sermões, que será observada aí toda a exposição do Sermão da Montanha. Talvez nós iremos comprimir algumas partes, por exemplo, aqui fala do adultério e da pureza, são 2 mandamentos que nós vemos ali, mas talvez nós comprimiremos as 2 mensagens em uma só, esses 2 mandamentos. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para essa característica de filhos do reino, nós encontramos a plenitude daquilo que foi revelado desde os primórdios do relacionamento de Deus com o homem. Por exemplo, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, não é difícil nós percebermos no progresso da revelação de Gênesis a Apocalipse, na história da redenção, não é difícil nós percebermos que Deus separou um povo para chamar de seu. Nós vemos isso, por exemplo, lá no início, quando Deus chama Abraão. Abraão era um pagão, Abraão era um idólatra. Deus chama Abraão porque quis se relacionar com ele, e do nada, sem que Abraão fizesse nada, Deus prometeu a Abraão não somente uma riqueza, mas uma descendência perpétua. Uma descendência que romperia o tempo, as fronteiras geográficas, e passaria da realidade material para a realidade imaterial, para a realidade sobrenatural. Mas Deus nitidamente expressa que Deus faria de Abraão uma descendência para chamar de sua. Quando Jeremias, o profeta ali que está beirando o cativeiro babilônico no século VII, no século VI a.C., quando ele prega realçando essa característica de que Deus consumaria a sua obra, fazendo
um povo para si, de tal forma que esse povo não se desviaria dele e que ele, em nenhuma hipótese, deixaria de ser o seu Deus. Ele daria outro coração, imprimiria as suas palavras na sua mente e então faria com ele uma nova aliança, mostrando esse caráter diferenciado. Em Jeremias 32, 38 diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então nós vemos essa separação que ressalta uma distinção. O Deus distinto exige um povo distinto. Isso quer dizer que o povo a quem Deus separou deve necessariamente revelar o seu Deus. E ele irá revelar isso na forma como ele se relaciona em todas as esferas que ele tem contato, que ele vivencia, seja no lar, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja na academia, né, na escola, nas universidades, seja na igreja. Ele tem que revelar esse Deus a quem ele serve, que é caracteristicamente forjado no seu coração e na sua mente. E isso não deve acontecer, meus irmãos, apenas pontualmente, como muitas vezes nós vemos. Nós vemos, por exemplo, acontecendo como, por exemplo, um cristão ele é distinto apenas na sua agenda, muitas vezes no dia em que ele vai à igreja. Ser cristão, então, para alguns, é apenas a marcação da sua agenda de 1 dia, 2 dias ou 3 dias na semana. Isso não deve ser ressaltado, por exemplo, no tipo de roupa que veste, nem no gênero de livro que ele costuma ler. Essa distinção ela deve atingir a integralidade da sua vida, todos os níveis da sua vida, todos os compartimentos da sua vida. São os filhos do reino por vir. Eles vivem não para esse reino, eles vivem para o reino por vir. Então a fome e a sede deles não podem ser saciadas por qualquer iguaria que esse mundo tem de oferecer. E é interessante ressaltar esse aspecto de iguaria, porque às vezes algumas coisas elas levantarão um pouco o nosso apetite. Elas nos farão, às vezes, criar água em nossas bocas. Nós desejaremos, algumas vezes, degustar essas iguarias, degustar esses alimentos, mas isso não nos satisfaz. Isso causa dores no nosso estômago, isso causa dores na nossa garganta, isso nos dá um mal-estar, não é agradável para a gente, porque nós vivemos olhando para o grande banquete que nós desfrutaremos durante toda a eternidade com o Senhor. Se nós olhamos para isso, se nós entendemos essa realidade, nós nos portamos aqui de uma forma diferenciada, como embaixadores que nós somos. Nós somos embaixadores do reino por vir. Nós demonstramos quem é o nosso rei. Nós expressamos a realidade cultural do mundo que agora nos pertence, embora nós não vivamos nele ainda, mas é um mundo que nos pertence. Esse mundo não mais nos pertence. Nem ele nos pertence e nem nós pertencemos a ele. Então, o primeiro livro do Novo Testamento faz questão de enfatizar essa necessária distinção. Quando nós vemos ao longo do Evangelho de Mateus, nós consideramos, por exemplo, os grandes 5 discursos que o livro é dividido. O Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes discursos. Mateus 5 a 7, nós vamos ver aqui, Mateus 10, Mateus 13, Mateus 18 e o sermão profético, que é Mateus 24 e 25. Então, são essas 5 grandes instruções. Então, nessas próprias instruções, nós vemos esses aspectos que destaca a separação. Por exemplo, no próprio Sermão da Montanha, o primeiro grande discurso de Jesus, ele oferece esse discurso, ele dá esse discurso aos seus discípulos, mostrando a ética do reino. No segundo grande discurso, Mateus capítulo 10, é um discurso direcionado exclusivamente aos seus discípulos, o que Jesus mostra o custo de segui-lo. E é um discurso muito duro até também. O terceiro grande sermão, de forma mais enfática, nós conhecemos como as parábolas do reino, onde ele
expõe de forma mais expressiva e detalhada, com várias parábolas, mostrando tonalidades diferentes, características diferentes, rejeições distintas por aqueles que não fazem parte do reino e aceitação daqueles que fazem parte do reino. É o terceiro grande discurso. O quarto grande discurso é extremamente especial, porque é o grande discurso que aborda a eclesiologia, é um discurso da igreja, Mateus capítulo 18. É interessante porque nesse discurso nós vemos as instruções da nova realidade pactual, a nova realidade exercida na nova aliança, a separação da igreja local, a viva expressão do que significa ser povo de Deus. E é interessante porque nesse discurso o Senhor diz que aqueles que não o ouvem são colocados para fora. Não é assim aquele passo a passo da disciplina eclesiástica? Se não ouvir, a igreja considera o gentio e publicano. Então, existe essa distinção. O quinto grande discurso, então, é ainda mais notório porque é o discurso profético, é o discurso escatológico, onde as ovelhas serão separadas do lobo. Então nós vemos esse aspecto distintivo que era muito característico, não era difícil de compreender tanto pela linguagem judaica que Mateus escreve, quanto para esse aspecto de distinção que é muito notório em todo o Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos essa notoriedade de separação. Quando nós pensamos somente no Sermão da Montanha, por exemplo, nós vemos vários aspectos de distinção. Por exemplo, tem os que dão frutos bons e os que dão frutos maus, tem os que são árvores boas e os que são árvores más, tem as ovelhas e os lobos, tem os construtores sábios e os construtores insensatos, tem os que ouvem e praticam e tem os que ouvem e não praticam, ou seja, a revelação de Deus e do reino de Deus fazem separação entre povos, aqueles que recebem com fé e aqueles que não recebem com fé. É a resposta que o coração dá, que mostrará quem nós somos. Filhos do reino da luz ou filhos do reino das trevas. Portanto, meus irmãos, essa separação, essa distinção, ela não é uma mera opção. Ela não é uma mera possibilidade, é justamente o ponto de divisão entre aqueles que são e aqueles que não são, ou na nossa realidade mais superficial, daqueles que são e daqueles que apenas dizem que são, mas vivem, mas se portam como, na verdade, filhos das trevas, como bodes, como joios, como lobos, né? Nós podemos considerar cada uma dessas realidades ou dessas características de ser bom ou ser mal como características distintivas da estrutura deles, do caráter dele. Então, o caráter é aquilo que constitui a nossa personalidade, é aquilo que nós somos, são os traços que nós temos, os valores que nós temos, aquilo que foge à nossa decisão. Então, aquilo que constitui um filho do reino, aquilo que forma o que é ser nova criatura, faz com que ele viva de forma distinta, porque ele vive olhando para o mundo por vir, olhando para a cidade santa, olhando para aquele grande casamento. Então, necessariamente, meus irmãos, nós vemos esse aspecto distintivo sendo ressaltado. Quando nós iniciamos na semana passada o ponto central do Sermão da Montanha, o versículo 17 do capítulo 5. É o início do ponto central. Ele é uma grande seção que vai do capítulo 5, versículo 17 até o capítulo 7, versículo 12. E aí ele é seguido aí por algumas exortações, por 3 advertências, até concluir ali no versículo 27. E o versículo 28 não entra aqui nessa seção de advertência. A pergunta que fica, então, para nós, quando nós refletimos sobre o versículo de 20, foi o seguinte: como nós podemos ultrapassar, como nós podemos exceder a justiça dos escribas e fariseus? Porque nós precisamos fazer isso para entrar no reino dos céus. Como nós excedemos, então?
a justiça dos escribas e fariseus. E a partir daqui, do versículo 21, Jesus passa a instruir os seus discípulos como vivenciar de tal forma que excedam, que ultrapassem, que superem a justiça dos escribas e fariseus. E se os irmãos considerarem, é uma justiça que não é tão baixa, não. Porque visivelmente eles cumpriam rigorosamente aquilo que era requerido da lei. Nos rituais, nas festividades, nos votos, eles cumpriam isso. Então, é exigido de nós que ultrapassemos essa realidade. E o Senhor Jesus responde com dois aspectos. Como vocês excederão, superarão a justiça dos escribas e fariseus? De duas formas. Do versículo 21 ao versículo 48, diante dos homens, Jesus mostra como vivenciar, como superabundar a justiça dos escribas e fariseus diante dos homens. E do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 1, ele mostra como exceder diante de Deus. Então, por isso que é importante entender esses dois blocos. O restante do capítulo 5, ele mostra como vivenciar uma justiça que excede a dos fariseus diante dos homens. E do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 21, ele mostra como vivenciar essa justiça que exceda a dos escribas e fariseus diante de Deus. Então, por exemplo, do versículo 21 ao 48, ele mostra como vivenciar essa justiça diante dos homens, amando ao próximo. E do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 21, ele mostra como exceder essa justiça diante de Deus, amando a Deus. Como amar o próximo e como amar a Deus. Hoje nós vamos iniciar esse primeiro aspecto nos nossos relacionamentos, nas nossas interações com o próximo. Como nós excedemos essa justiça diante dos homens. Do versículo 21 ao versículo 48, Jesus dá 6 mandamentos, 6 ordens que os discípulos devem observar para vivenciar essa justiça. Por exemplo, ele vai aprofundar essas características, essas compreensões. Ele vai falar sobre o assassinato, sobre o adultério, o divórcio, ele vai falar sobre os juramentos, os votos, ele vai falar sobre a vingança e vai falar sobre o amor ao próximo. Nesses mandamentos, o Senhor Jesus, ele observa aquela realidade que é descrita no versículo 48 do capítulo 5. Abre aí. 5:48, que diz o seguinte: sede perfeitos como é o Pai, como perfeito é o vosso Pai. E é interessante, meus irmãos, porque Mateus ele tem muitos paralelos, por exemplo, com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros da Bíblia. Em Mateus nós encontramos alguns paralelos, por exemplo, da realidade que Jesus de Moisés vivenciou com o povo, e Jesus agora está vivenciando com os seus discípulos, com um novo povo de Deus. Então, lá em Levítico capítulo 19 diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, nós encontramos esse paralelo aqui no Sermão da Montanha. A pergunta é: o que significa, então, ser perfeito aqui? O que significa ser perfeito? O que significa ser perfeito como o nosso Pai é perfeito? Ou mais ainda, como isso responde o versículo 20 do capítulo 5? Como essa realidade responde? Então, daqui a pouco eu explico aos irmãos um pouco mais dessa perfeição que é requerida de nós, embora nós a vejamos mais na frente, quando estivermos analisando o versículo 48. Mas, cumprindo aquilo, observando o que Jesus diz, nós caminharemos para a perfeição de Deus. Então, o que é essa perfeição, É uma palavra até ruim para nós lermos na Bíblia, porque a ideia de perfeição que nós temos é não ter pecado, por exemplo, ser completamente puro, ser completamente limpo, Então é uma ideia complicada de nós processarmos, porque isso pode levar ao legalismo nosso, pode levar ao orgulho espiritual. Então é muito difícil se nós não compreendemos adequadamente. Por isso que é importante você ter um plano de fundo, é importante você ter uma base. A base é: vocês já são filhos do reino para observar. Vocês não precisam observar para ser filhos do reino.
Não é uma troca de valores aqui, não é uma troca de favores, né? Então, como isso responde? Como isso responde Mateus 5:20? Vamos observar um pouco dessa estrutura dos mandamentos à medida que nós seguimos na sequência. A forma, por exemplo, como o Senhor Jesus contrapõe a justiça dos fariseus com a justiça dos filhos do reino. A justiça externa por uma justiça interna. A justiça aparente por uma justiça do coração. A compreensão incorreta por uma compreensão intencionada por Deus. O ponto é o seguinte, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus contrapõe o ensino que eles ouviram e viram nos escribas e fariseus, Jesus não está dizendo, por exemplo, que aqueles pecados eram vivenciados pelos escribas e fariseus. Por exemplo, nós não podemos pensar que a rigor os escribas e fariseus eles assassinavam, eles adulteravam, eles aparentemente eram impuros, eles não cumpriam os seus votos. Nós não podemos vivenciar isso. Olha, não assassinem, porque os fariseus assassinam. Não sejam impuros, porque os fariseus são impuros. Não adulterem, porque os fariseus adulteram. Não é isso que o Senhor Jesus quer ensinar para a gente aqui nesse sermão. O que o Senhor Jesus está enfatizando é o caráter interior versus o caráter exterior. É a ação interior versus a ação exterior. É a mecanicidade da religião com a intencionalidade de amar a Deus. É a religiosidade versus a devoção temente de um povo. É isso que Jesus quer mostrar. Justamente porque não cometer esses pecados que o Senhor Jesus contrapõe aqui não é suficiente para alcançar a perfeição descrita no versículo 48. Se fosse, muitos escribas e fariseus já teriam alcançado. Então, essa perfeição aqui, e aí, para a gente entender essa perfeição, nós devemos entender, então, que aqui os mandamentos do Senhor oferecem princípios do que Deus intencionou ao dar os mandamentos. Então nós observamos qual foi a intenção de Deus ao dar os mandamentos, ao dar suas Sagradas Escrituras, e não a literalidade daquilo que está exposto superficialmente. Por exemplo, então, quando nós entendemos assim, nós compreendemos que o que Deus requer de nós é que nós sejamos completos. Nós sejamos plenamente como aquilo que Ele intencionou. Nós sejamos inteiros. Quando nós observamos essas realidades, nós caminhamos para essa inteireza, para essa completude. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós não devemos exercer a nossa fé apenas de forma exterior. Porque Deus sempre se preocupou com o coração. Então nós devemos observar a nossa fé como uma realidade do nosso coração, e então a nossa vida ela expressa essa realidade do coração. Então esse aspecto de perfeição, enquanto um círculo completo, enquanto um todo, enquanto sua completude, é melhor compreendido e não como imaculado, como sem pecado. E aí, quando nós observamos isso, nós vemos que o assassinato faz referência, por exemplo, à ira, ao ódio, como o próprio Senhor Jesus mostra. Nós vemos que o adultério não é somente o ato, o adultério expressa lascívia, cobiça, impureza. E isso acontece primeiro aqui, antes de se tornar ato. O que o Senhor mostra, então, é a devida compreensão daquilo que foi intencionado por Deus, porque Deus nunca intencionou atingir a superficialidade. A intenção de Deus sempre foi o coração. É por isso, por exemplo, que Davi é chamado em Atos dos Apóstolos do homem segundo o coração de Deus. E se você observar, Davi cometeu pecados mais profundos e em números também maiores do que o rei Saul. E Saul foi desprezado por Deus e Davi não. Porque Deus olha para a inteireza do coração. Então a pergunta que fica para nós é o seguinte, pergunta do tema da nossa série.
Qual fome e sede dos filhos do reino são apresentados aqui, ou é apresentado aqui em Mateus 25, 21 a 26. E esse é o tema da nossa mensagem. Qual é a fome do reino? Qual é a fome dos filhos do reino que nós vemos aqui? Manter relacionamentos tementes a Deus. Os filhos do reino lutam e morrem para manter relacionamentos tementes a Deus, que são, se nós quisermos usar a linguagem da justiça, são relacionamentos justos diante de Deus. Qual é o relacionamento justo diante de Deus? É o que ele vai descrever agora para nós. Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus ele aponta uma ampliação profética, por exemplo, do 6º mandamento: não matarás, né? Não assassinarás, condenando, por exemplo, a raiva, a ira, o ódio dentro do reino. Observe que é criado aqui todo um contexto pessoal. No primeiro momento, o Senhor Jesus fala de forma mais genérica, generalizada. E nas aplicações que ele faz a partir do versículo 23, ele se torna mais pessoal no tom. Ele muda do plural e passa a falar diretamente para cada um no singular. Então o contexto aqui é mais particularizado. Ele passa, por exemplo, a se referir da ira contra o próximo, começando pelo seu irmão e expandindo isso. Por isso que nós não devemos compreender apenas que esse irmão aqui, esse mandamento do Senhor Jesus se refere somente ou ao irmão consanguíneo ou a um irmão crente, embora nós vejamos tonalidades diferentes do que o Senhor Jesus expressa aqui. Então, a ira que Jesus fala aqui não é, por exemplo, uma ira contra a injustiça, contra a corrupção, não é uma ira contra o abuso, contra a blasfêmia. Jesus está considerando algo pessoal aqui. Jesus está considerando uma realidade do coração. Talvez, se nós pudermos usar uma palavra para definir qual é o tipo de ira que o Senhor Jesus está considerando aqui, é aquela ira que ressalta aspectos de egoísmo. É aquela ira que, para ser abrandada, depende de nós, depende da nossa ação, depende da nossa iniciativa, depende do nosso agir. Então nós vamos ver três tópicos aqui. Primeiro, o Senhor Jesus, do versículo 21 ao versículo 22. O Senhor Jesus mostra que o assassinato ele começa no coração. E o ponto é que sempre foi a intenção de Deus. Nós vemos esses aspectos nos livros da lei, por exemplo, com cuidado com o próximo, com a forma intencional que o povo judeu deveria viver para não defraudar o próximo, para não caluniar o próximo, ressaltando esse aspecto mais detalhado do 6º mandamento: não matarás. Aqui o Senhor é mais expressivo, mostrando que o assassinato ele começa no coração. Primeiro nasce aqui, depois o ato acontece. E o ponto de Jesus, se Deus ele se preocupa com o coração, o ato do coração já importa. Já é suficiente para Deus. E ele cria todo um cenário onde ele contrasta, por exemplo, o júri humano e o júri divino, o tribunal humano e o tribunal divino. Observe que aqui o ensino ele é mais geral, do versículo 21 ao 23. Ele ainda não entrou para as particularidades. O Senhor Jesus aqui, o ponto dele é corrigir um erro que se arrasta por gerações. No versículo 21 ele diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos. Essa é a expressão, meus irmãos, ouviste o que foi dito ao antigo, é porque muitos naquele tempo tanto não tinha a leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, e porque também o que eles sabiam das Escrituras era o que eles ouviam dos escribas ou então dos mestres da lei, que era mais considerado ali como os fariseus. Então eles ouviam aquilo, era os ensinos nas sinagogas e nas interações com os mestres da lei. Então ouviste o que foi dito. E ele vai citar aqui, ele vai fazer referência ao 6º mandamento, né? Está lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, quando ele diz: não matarás.
E aí ele vai mostrar essa realidade do que era discursado diante desse mandamento, quando ele diz: quem matar estará sujeito ao julgamento, ou seja, a um processo legal, processo diante dos homens. Quem matar, então, ele será punido por isso. Então, quando o Senhor diz assim, ouviste o que foi dito, se nós entendermos melhor, seria a expressão assim, assim vocês compreenderam. Foi dessa forma que vocês compreenderam, porque ele vai contrapor. Porque é importante a gente entender isso, porque realmente essa expressão está no Antigo Testamento, está no livro da lei, não matarás. O problema não é o que a lei de forma literal que está sendo ensinada, mas é o sentido que não foi passado, é o sentido que não foi compreendido. Então, quando o Senhor Jesus contrapõe, fazendo aí uma antítese aí, ele não está rechaçando a lei, ele não está removendo a lei de sua autoridade, ele está mostrando a devida compreensão da lei. Então seria, vocês compreenderam assim, eis que eu vos digo a correta compreensão, o correto sentido. E aqui o ponto de Jesus é que aquele que matará, ele passará por um julgamento de homens, evidentemente, ele responderá por isso. Ele executará esse ato exterior e ele passará por esse processo legal. Agora o Senhor Jesus, ele enfatiza que Deus não separou, por exemplo, um povo para exercer um tipo de justiça que homens comuns exercem. Homens comuns julgam os seus. Homens comuns julgam os seus diante da morte porque sabem, evidentemente, que o assassinato é errado, o assassinato é pecado. Eles mantêm esse ensino superficial. Por isso que o Senhor Jesus contrapõe. Sempre quando o Senhor Jesus diz eu, porém, esse eu é enfático, mostrando a autoridade que ele tem para ensinar o correto sentido da lei que Deus sempre intencionou. Então, quando ele diz aqui, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Meus irmãos, e aí eu tenho que fazer uma observação aqui. Eu não gosto de fazer muito essa observação, mas eu tenho que fazer. Na Bíblia de vocês, o sem motivo aí está entre colchete. Quando isso acontece, é porque algum copista, alguém que fez a cópia desse manuscrito, julgou, possivelmente, é uma tese, possivelmente julgou que o discurso de Jesus era muito duro e botou uma observação aqui. Então, quando existe esse colchete aí, isso expressa o quê? Essa expressão, ela não está contida nos melhores manuscritos, nos manuscritos mais confiáveis da Bíblia. Porque se a gente considerar essa expressão aqui, torna um pouco complicada para nós, porque nós podemos dar motivos, né? Qual seria então o motivo? Não cabe no contexto. Se nós formos, por exemplo, lá para Efésios, onde Paulo fala que nós devemos exercer a ira, mas nós devemos abrandá-la rapidamente para não dar lugar a Satanás, ele está falando aí de uma ira santa, de uma ira justa. Aqui, nesse contexto, não cabe essa observação. Jesus não faz nenhum adendo aqui, Jesus não faz nenhuma observação. Então esse sem motivo aqui, ele fica um pouco desconexo. Por isso que ele é colocado na Bíblia de vocês, se vocês tiverem a Almeida Revista atualizada, entre colchetes. Se vocês tiverem outras Bíblias, por exemplo, a NVT, a NVI, eu acho que a Revista e Corrigida, essa expressão não aparece, porque ela foi desconsiderada em alguns manuscritos, tá bom? Então é essa observação que a gente tem que ficar na mente aqui. Um ponto de destaque para a gente aqui é o fato de Jesus colocar de forma muito pessoal e relacional no contexto da fé. Quando ele fala que aquele que se irá contra o seu irmão, esse termo aqui ele era utilizado para expressar um irmão de fé, um irmão no contexto religioso. O que nós seríamos o irmão como nós nos relacionamos aqui, os crentes, né? Essa ira que Jesus faz referência é o assassinato do coração. Jesus está dizendo assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. Não matarás.
Se vocês matarem, vocês serão julgados por homens. O ponto de Jesus é o seguinte: vocês não precisam matar. Vocês não precisam exercer um ato, porque Deus se preocupa com o coração. Deus vê o coração e Ele vê o assassinato cometido no coração de vocês. É a ira, é o ódio, é o insulto contido. É um insulto que não sai pela boca. É um insulto que encontra lugar no coração. É um insulto que fica vagueando na mente, embora não seja verbalizado. Esse é o grande ponto de Jesus. O ponto de Jesus é que aqueles que foram feitos novas criaturas, para eles, são requerido ainda mais. Ainda mais é requerido deles. É exigido ainda mais. Porque eles receberam toda a munição, toda a estrutura, todo o poder para vivenciar a fé nesse mundo caído. Então Jesus continua e ele expressa aqui: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, é o mesmo termo que ele utiliza, que ele utilizou no versículo 21, estará sujeito a julgamento. A partir daqui, o Senhor Jesus vai desenvolver um pouco mais o que significa esse julgamento. Não é julgamento de homens, porque o homem não, como o homem verá o coração? Como o homem verá o ódio no coração, o assassinato no coração? Então, ele diz, aqui ele está enfatizando 3 vezes o mesmo princípio. Esse versículo 22 que eu li, essa primeira parte, faz referência a um, a segunda parte faz referência a outro, e assim a terceira parte também. São 3 aspectos do mesmo ensino que Jesus quer proferir. A segunda e a terceira parte, que é a partir de quem proferir um insulto, a partir daqui, essa segunda e essa terceira parte, Jesus mostra, não é a gradação de ira, não é a gradação de ódio, mas ele mostra a mesma realidade com aspectos diferentes. Como você exerce essa ira? Como você exerce esse ódio? E aí ele diz: e quem proferir um insulto, essa palavra acontece só uma vez no Novo Testamento, a ideia aqui é a expressão de desprezo, é o desprezo no coração. O sentido da palavra em si não importa muito. O ponto aqui é que aquele que despreza o irmão no coração, aquele que considera o irmão indigno do seu amor, indigno do seu afeto, indigno da sua consideração, é aquele que coloca no seu coração o desprezo pelo outro. Olha, observe como o Senhor, ele olha o coração. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E aí ele vai criando um ápice para a gente, porque ele já falou de um tribunal lá, só que ele cria para a gente uma expectativa, porque não é o mesmo tribunal. Qual a lei humana que julgará a ira? Qual é a lei humana que julgará um insulto contido? Qual? E quando nós não conseguimos conter e esse insulto é verbalizado, mas qual é a lei que julgará um insulto que é considerado nocivo por homens comuns? E aí no terceiro exemplo ele diz o seguinte: e quem lhe chamar tolo, né, seu irmão, tolo, estará sujeito, e aí ele mostra para a gente então como será o fim desse julgamento. Estará sujeito ao inferno de fogo. O interessante, meus irmãos, é que nesse segundo momento que ele profere aqui, julgamento do tribunal, nós vemos uma palavra diferente do que ele usou. Essa palavra é conhecida por sinédrio. Era o conselho de anciãos, o conselho de anciãos judeus que constituía o julgamento, por exemplo, para o povo judeu na sua religiosidade, né? Então é interessante porque quando nós observamos essa realidade de conselho sendo acrescentada aqui, diferente das 2 palavras que ele usa, nós observamos que existe um certo nível de averiguação que anciãos e sábios devem exercer no meio do povo judeu. Mas essa é apenas uma observação. Então, o Senhor Jesus dá 2 ilustrações a partir daqui. Versículo 23 e 24, versículo 25 e 26. Ele vai mostrar como isso se procede. Ele vai tornar isso agora tanto prático quanto pessoal. Jesus não fala agora de forma mais genérica. Ele fala pessoalmente, comigo e com você. Agora ele vai aplicar essa realidade.
Como isso acontece? E ele vai aplicar em dois ambientes. Versículo 23, versículo 24, o ambiente de adoração, ou o culto. Ele mostra que a paz com os irmãos tem primazia à religiosidade. No versículo 24, 25 e 26, ele vai aplicar o ambiente social, a vida comum. E aí ele mostra o exercício da justiça, que excede a dos escribas e fariseus, no cotidiano. Então, o primeiro ponto, versículo 23 e 24 aqui, é o ambiente de adoração, o ambiente do culto. O Senhor quer mostrar aqui que a verdadeira adoração não pode vir de um coração em que há ódio por um irmão que está no mesmo contexto de adoração ali. Está levando a sua oferta ao mesmo altar, oferecendo ao mesmo Deus, buscando o mesmo Senhor. Porque o Senhor vê o coração. Então, observe que Jesus ele cria toda uma necessidade de avaliação interior. E aí ele ressalta ainda mais esse caráter de que sou eu e Deus. Ninguém à minha volta pode ver. Ninguém talvez perceba. Nós desenvolvemos de forma com mais maestria as formas de esconder o nosso coração. Nós aprendemos a esconder o nosso coração. Nós aprendemos a esconder as nossas afeições. Nós aprendemos a esconder as nossas expressões de desânimo, de raiva, de ira, né? Então eu posso esconder dos irmãos, mas eu não posso esconder do Senhor. O Senhor, ele vê o coração, e vendo o coração, ele julgará. Primeiro, ele não receberá a minha oferta, ele não receberá a minha adoração. Eu posso ficar com a consciência tranquila, porque eu adorei, eu ofereci sacrifícios a ele, se referindo aqui ao contexto que ainda era vivenciado de adoração por meio de sacrifícios aqui. Eu posso chegar lá diante do altar dele, oferecer sacrifícios, e a minha consciência pode ficar tranquila, porque mecanicamente eu ofereci o sacrifício, mas o Senhor não recebeu a minha adoração, porque não veio de um coração sincero. E é interessante, porque o ponto que cria aqui para nós é que corações que não são sinceros diante dos irmãos não podem ser sinceros diante de Deus. Corações que alimentam a falsidade na interação com os irmãos não pode ser um coração sincero diante de Deus. Então, a paz entre irmãos tem primazia na religiosidade, na religião, na espiritualidade, na adoração. E agora o Senhor Jesus ele é bem pessoal. Ele agora fala individualmente, para nós irmos à reflexão. Eu queria destacar uma palavra aqui, meus irmãos, que talvez nós não damos muita importância, mas a forma como ela é configurada aqui faz toda a diferença. Essa condicional aqui que ele inicia, se, pois. É interessante deixando o se de lado. Mas, por exemplo, essa conjunção aqui, pois, portanto, observe que ele está fazendo a aplicação do que ele ensinou. Ele forneceu a base e agora ele vai aplicar isso. Ele vai mostrar como isso, qual deve ser o raciocínio lógico, qual deve ser a conclusão que nós temos diante desse ensino dele. E aí ele vai criar uma estrutura, duas figuras. Primeiro a figura de um cenário de adoração e depois a figura de um relacionamento com o cotidiano. É tanto que o irmão que nós devemos amar, ou a pessoa que nós devemos nos reconciliar, ele muda. Na primeira ilustração é um irmão. Depois do versículo 25 é um adversário. Não é mais um irmão. Então ele amplia o leque aqui. Então esse se aqui do versículo 5, quando ele diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, esse se é muito importante. Por quê? Porque existem alguns tipos de sis nas Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Esse daqui é importante porque ele cria um cenário hipotético. É fácil de perceber isso, né? Ele cria um cenário hipotético. Algo incerto. Algo que... cuja a certeza de acontecer nós não temos, mas pode acontecer.
há possibilidade de acontecer. Isso parece não muito interessante, meus irmãos, mas é extremamente interessante para nós percebermos isso. Por quê? Porque ele está falando aos filhos do reino. E entre os filhos do reino isso não deveria acontecer. Mas, considerando resquícios da natureza caída, considerando o fato da obra ainda não ter sido consumada, ainda existe a possibilidade disso vir a acontecer. É uma hipótese, mas pode acontecer. Então, esse se não é indiferente à nossa compreensão. O fato é, filhos do reino não deveriam vivenciar isso. Mas como ainda há resquícios do pecado, isso pode vir a acontecer. Mas se acontecer, existe uma única forma dos filhos do reino se portarem diante da falta de paz. É a busca da reconciliação. Porque os filhos do reino entendem que Deus quer o coração e não as práticas superficiais e exteriores, porque isso ele aboliu, isso ele repudiou. Deus olha o coração. Imagine você agora aqui. Deus está olhando o seu coração nesse instante. Uma ira, uma raiva, um insulto, uma blasfêmia, uma murmuração. Deus está olhando o coração. Esse culto que você está prestando ao Senhor, diante dessa realidade, ele pode receber ou não. Vai depender do seu coração. Se é um coração que mostra Cristo ou um coração que evidencia o velho Adão. Ou ele recebe ou ele não recebe. Aqui. Ok, então, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que... E aí, mais uma observação muito interessante aqui para os irmãos. Olha, o foco aqui, meus irmãos, quando Jesus mostra esse ensino aqui, o foco aqui é na ofensa. O foco aqui está na ofensa. E não no fato de nós sermos ofendidos, mas na ofensa cometida. Se eu ofendi alguém, se eu fiz com alguém algo que o fez gerar algum sentimento contrário a mim, o que eu devo fazer? É importante isso por quê? Porque é mais fácil para nós nos lembrarmos de algo que nós temos contra os outros e não o contrário. Existe um dito popular que é assim, ó, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Né? Então é importante observar aqui, porque se você sabe que algum irmão tem algo contra você, o coração sensível a essa realidade que Deus lhe deu em Cristo Jesus perceberá isso. Ficará desconfortável diante dessa realidade, ficará inquieto. O Espírito Santo bradará nos seus ouvidos. Você está adorando a Deus? E o irmão? Tem certeza que você está cantando esse louvor ao Senhor? E o irmão? Então ele diz, então criemos um cenário. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então observa aqui, a partir do versículo 24, meus irmãos, o imediatismo com que isso deve ser resolvido. Não é no próximo encontro da igreja. Não é na próxima oferta que você vai oferecer. Ele diz o seguinte, ó, é melhor que você resolva logo, porque eu não recebo não. Deixa ali, ó. Então, o cenário que cria era um cenário de adoração judaica mesmo. Trazia o animal, trazia o sacrifício, então chegava diante do altar, não sacrifica não. Não, deixa ali e vai se resolver com o teu irmão. Porque eu não recebo. Eu não recebo. Se quiseres me adorar, resolva logo.
É o cenário que cria aqui, ó. Deixa perante o altar a tua oferta, esse ponto de alerta que pare, porque não será recebida. Vai primeiro, e esse primeiro, a ideia é temporal mesmo. Em primeiro lugar, me adora na reconciliação e depois no culto. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Aí sim eu receberei. Por quê? Porque algo foi resolvido no coração. No segundo momento, ele cria outra figura ampliando esse ensino. Não somente, meus irmãos, mostrando que a paz é mais importante, mas também mostrando que é necessário um testemunho cristão para o avanço do reino, para o avanço do evangelho. Nós teremos que perder, às vezes, algum conforto emocional, mas às vezes nós teremos que perder mais do que isso. E aí ele mostra para a gente que essa paz, essa reconciliação, digamos assim, essa amizade que deve ser mantida, também deve ser buscada entre aqueles com quem nós nos relacionamos, porque nós somos embaixadores de um rei. A música que nós cantamos, quando houver essa harmonia, quando houver essa unidade, será bendito o nome de cristão. Nós levamos o nome de outro. Lembra lá quando o Senhor escreve as cartas a Apocalipse, eu não me recordo qual é a carta, mas ele diz que naquele grande e maravilhoso dia nós receberemos o nome. Existe uma luta para saber entre os estudiosos. Que nome é esse? Que nome é esse? Nós receberemos o nome. Então, quando nós nascemos de novo, o ponto não é a nossa reputação, o ponto não é a nossa autoestima, o ponto não é a nossa imagem. Nós carregamos um nome do Deus Todo-Poderoso. Nós testemunhamos dele. Então, na vida comum, nós devemos buscar reconciliação, nós devemos buscar a paz, o exercício da justiça. E é interessante porque o pressuposto aqui é o mesmo, nós estamos errados. O pressuposto é o mesmo. Se nós sabemos que se nós ofendemos algum irmão, nós vamos nos reconciliar. Aqui o pressuposto é o mesmo. Se alguém tem algo contra mim e eu busco resolver isso num ambiente comum de justiça, eu devo custear o que é preciso para me reconciliar o mais rápido possível com o meu adversário. Então, esse é o pressuposto. Observa, meu irmão, que isso é requerido do Filho do Reino, porque é ele que faz a análise do seu coração. Não é esperado do outro, é esperado da gente. Somos nós que consideramos as necessidades de ter paz, as necessidades de adorar o Senhor. Não é esperado do outro. Isso é ainda mais gritante nessa segunda ilustração. Porque mudou, ampliou o leque, é isso que nós considerarmos assim. Não é mais entre irmãos. Agora é alguém com quem nós nos relacionamos na vida comum. Pode ser um negócio, pode ser qualquer tipo de relacionamento aqui, qualquer tipo de interação. Isso é exigido de nós, não deles. Então, esse é o pressuposto. A ênfase aqui, mais uma vez, é para a rapidez com que nós devemos buscar a paz. Ele diz, quando você estiver a caminho do tribunal. A caminho você busca logo. Porque podem surgir consequências daí. E você vai pagar por isso. Interessante, né? Porque apesar dessa linguagem carregar, claro, um teor escatológico, um teor do fim, ele está mostrando uma certa disciplina, uma certa consequência de não requerer a paz que nós experimentaremos ainda aqui. Então ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, né, não mais um irmão, enquanto estás com ele a caminho. Para quê? Para que não seja tarde você colhe as consequências disso. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. E aqui o versículo 26 é usado pelos católicos, por exemplo, para o purgatório. Quando diz assim,
Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então a doutrina do purgatório foi desenvolvida com base nesse versículo, por exemplo, também com base nesse versículo, para mostrar que alguém que morreu em débito, em pecado, ainda existe uma chance de ser perdoado. Está quase chegando no inferno ali, mas é num local ainda que ainda é possível ele obter a salvação, né? Então o ponto aqui observado por Jesus é com a necessária reconciliação que nós devemos buscar no dia a dia, a manutenção da amizade. Isso deve ser exercido o mais rápido possível. Então, nessa última ilustração, meus irmãos, o Senhor mostra que quando o nosso coração não tem disposição para a reconciliação, ainda que nós colheremos os frutos de atitudes de filhos, atitudes que não são pertinentes aos filhos do reino. E isso pode, no final das contas, talvez, demonstrar que, na verdade, nós nunca fomos filhos do reino. Quando nós olhamos para a nossa vida e fazemos uma análise da nossa vida, assim, muito rápida, nós podemos considerar quantas reconciliações nós precisamos fazer, quantas ofensas nós precisamos pedir perdão, quantos assuntos não resolvidos, inacabados ainda existem. Quando o Senhor cria toda essa situação hipotética, se esse se representa uma hipótese, uma incerteza, mas ainda uma possibilidade por causa dos resquícios da queda. É um tropeço. Não é a nossa vida. Isso não constitui a nossa vida. Quando nós olhamos para essas necessidades, nós não podemos ver um mar de situações que nós precisamos buscar resolver. Nós vemos pontos muito distantes. Por quê? Porque eles são resolvidos. Quando isso é resolvido, esse ponto é apagado. Então nós devemos buscar a paz. Na paz entre irmãos, nós adoramos o Senhor. Na paz com pessoas comuns, no nosso dia a dia, nós testemunhamos de Cristo. O fato é, meus irmãos, que algumas vezes nós iremos renunciar conforto emocional para buscarmos essa paz. Nós iremos renunciar conforto afetivo e nós poderemos renunciar, às vezes, recursos materiais também para exercermos essa paz. Nós precisamos, então, de discernimento. Quando nós devemos renunciar o quê? Qual é o tipo de ira que glorifica o Senhor e não glorifica o Senhor? Se essa ira ela é uma ira egoísta ou se é uma ira justa, como diz Paulo em Efésios, quando fala no contexto de santidade. Tudo aquilo que me coloca como foco, eu devo carregar a minha cruz, morrer e glorificar o Senhor com isso. Então, relacionamentos tementes ao Senhor são relacionamentos justos. Nós nos relacionamos olhando para a realidade do nosso coração. Não são relacionamentos egoístas, são relacionamentos que nos consideram servos uns dos outros. Se Deus nos fez distintos, se Deus nos separou, nós nos relacionamos com o nosso irmão e com as pessoas ao nosso redor também de forma distinta, resolvendo as nossas pendências, buscando reconciliação e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra, Deus. Nós sabemos da grande luta que é travada no nosso coração, às vezes muito silenciosa, para testemunharmos do Teu Santo Filho, Senhor Jesus Cristo, para testemunharmos que Ele habita no nosso coração e de que nós somos encontrados nele. Quantas renúncias precisam ser feitas, ó Deus? Renúncias emocionais,
expectativas irreais que nós criamos, às vezes até renúncias materiais, para testemunharmos do Senhor. Que nós estejamos dispostos, ó Deus, completamente dispostos a desenvolver relacionamentos que glorifiquem ao Senhor. Que nós possamos amar o nosso irmão, assim como Cristo nos amou. Que nós possamos testemunhar de Cristo Jesus nas várias esferas que o Senhor nos colocou para testemunharmos de Cristo, meu Deus. Ajuda-nos, rogamos ao Senhor. Amém.